Lição número 387. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim wa ba'd. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos dar continuidade aos versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da obrigatoriedade do jejum de Ramadã. Nós começamos a falar da prescrição de jejum de Ramadã, para quem o jejum torna-se obrigatório. Depois fomos falando que do du'a. Allah subhanahu wa ta'ala menciona esses aspectos todos de uma forma sequencial nesses versículos onde se fala da prescrição do Ramadã. Falamos na aula passada questões adicionais com o tema de du'a. O ayat seguinte na lição que vamos abordar hoje, Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui das relações sexuais no mês de Ramadã. As relações sexuais no mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala sabe da necessidade do homem que ele criou, sabe a vontade que este homem tem, o desejo carnal que este homem tem de preencher as suas necessidades carnais. Estamos aqui a falar concretamente do ato sexual. A pessoa poderá ficar nesta dúvida: será que no mês de Ramadã eu posso me aproximar à minha esposa? Atenção, a minha esposa, não namorada, amante, ficante, sei lá. Allah subhanahu wa ta'ala revelou estes versículos no Corão a abordar essa questão, tendo em conta as práticas nos primórdios ainda do Islã, ou quando o jejum foi prescrito, como é que era praticado. Portanto, nos primórdios do Islã, ou quando o jejum foi prescrito, existia uma regra diferente daquilo que hoje nós possuímos, daquilo que nós praticamos. A regra esta era que quando o indivíduo quebrasse o seu jejum, desde a hora do iftar, após a hora do Maghrib, ele podia comer, beber, ter ato sexual, por aí em diante. Mas se ele dormisse, mesmo antes do Salat al-Isha, se ele dormisse, portanto, o jejum dele começava naquele momento. Ele não podia comer mais, não podia, por mais que ele tivesse a descansar e apanhar sono, dormir, ele já não podia mais comer, beber ou ter ato sexual. Portanto, os sahabas viviam assim e estava sendo difícil para eles esta questão. Nós vamos encontrar, de acordo com os comentadores do Corão, os mufassir, a relatar passagens sobre este versículo. Temos a passagem de Umar radiallahu anhu, assim como a passagem de Sarmat bin Malik radiallahu anhu, que era um trabalhador. Trabalhava na agricultura, ele passava mais do tempo a cultivar em Madina Munawwara, obviamente. E quando ele volta a casa num dos dias, e ele pergunta à sua esposa se tinha alguma coisa para comer. E a esposa disse: olha, eu vou procurar ou vou preparar alguma coisa para te servir. Quando a mulher vai preparar, então ele adormece. O sahaba adormeceu. Quando a esposa volta para lhe servir a refeição, encontra ele já estava a dormir. E a regra qual é que era? A pessoa quebrou o jejum e se dormisse, o jejum do dia seguinte já começava naquele momento. Então, este sahabi, quando acorda, depara que
já estava lá, a comida servida, obviamente, mas já não podia comer, já não podia beber, nem podia se envolver com a sua esposa. E o jejum dele começava já assim, era uma pessoa que fazia um trabalho árduo. Portanto, ele, uma narração diz que ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, outra narração diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou com ele na hora do zuhur, muito fraco, e ele até perdeu os sentidos porque ele fez o jejum o dia todo, não quebrou o jejum, não comeu nada e começou o outro jejum. Até a hora do zuhur, ele perdeu os sentidos. Então, este versículo foi revelado. Outra narração vem que o sahabi chegou à sua casa e dormiu, obviamente, também dormiu, apanhou sono. Quando acorda, ele estava com tanta fome, comeu, se envolveu com a sua esposa, mesmo já naquele momento em que não poderia fazer isso. Umar radiallahu anhu, uma vez, vem para sua casa, volta para casa e encontra que tem o desejo de preencher essa necessidade carnal com a sua esposa. Então a esposa disse que não podia, por quê? Porque ela havia dormido. Ela dormiu, então já não podia manter ou não podia se envolver sexualmente com o seu esposo porque ela também havia dormido. Portanto, Umar radiallahu anhu disse, não, você não dormiu. E se envolveu sexualmente com a sua esposa. E esta passagem, estes incidentes todos chegaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e depois este versículo do Corão foi revelado: "Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Allah subhanahu wa ta'ala diz: foi-vos tornado lícito ter relações sexuais com as vossas mulheres nas noites do jejum, na noite do mês de Ramadã. Obviamente, durante o dia é proibido, e quem se envolver sexualmente estando em jejum, propositadamente com conhecimento de causa, nós falamos que tem uma pena qadá, aliás, kafara por pagar 60 jejuns a pagar, ou a punição disso são 60 jejuns consecutivos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: foi-vos permitido, foi tornado lícito para vocês manter relações sexuais com as vossas mulheres nas noites do Ramadã. E Allah diz: hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Elas são vestimenta para vós e vós sois vestimenta para elas. Quer dizer, vocês são próximos uns dos outros, um preenche a necessidade do outro e o outro também preenche a necessidade do seu cônjuge, e é recíproco. Allah subhanahu wa ta'ala diz: alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah subhanahu wa ta'ala sabe que vos enganáveis a vós próprios, mas Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o vosso arrependimento e vos absolveu. Portanto, agora tendes relações sexuais com elas à noite e procurai o que Allah subhanahu wa ta'ala vos destinou, e comei e bebei até o fio branco da aurora se distinga para vós do fio preto, e depois completai o jejum até a noite. Portanto, estes versículos, Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui da permissibilidade da pessoa ter relações sexuais nas noites de Ramadã com a sua esposa. Esposa é aquele com quem ele casou, fez sunnat nikah. Então, nas noites, ele poderá se envolver sexualmente com a sua parceira. Esta sequência dos versículos também era uma questão que muitos irmãos colocavam, essas questões: será que é permissível? Por isso que se falava tanto do nikah antes, questões do gênero. Portanto, vamos em seguida, neste versículo, explanar ou responder algumas questões que os nossos irmãos têm enviado após cada aula. Portanto, esta questão foi enviada recentemente, que irei partilhar e esclarecer estas questões que se seguem. A questão vem, de acordo com este versículo que nós agora explicamos, a pessoa talvez não sabia: depois de manter relações sexuais com o seu parceiro, o banho deve ser feito de imediato ou a pessoa poderá fazer após o suhur?
Portanto, nós também falamos que não é obrigatório que a pessoa faça banho de imediato, mas sim poderá fazer o suhur e depois disso a pessoa poderá purificar-se, tomar banho para continuar o seu jejum. Portanto, começar o jejum no estado de impureza não há nenhum problema. O hadith também menciona o profeta sallallahu alaihi wasallam também começava o seu jejum estando ainda no estado de impureza. O segundo aspecto, há vezes em que a pessoa se envolve em preliminares e para por ali, não dá continuidade. Será que nesta situação ela terá que fazer o banho? Quando eu digo ela, a pessoa, não ela, a mulher. A pessoa terá que fazer o ghusl simplesmente por se envolver em preliminares e isso criou uma certa excitação. Será que tem de voltar a fazer o banho ou não? Portanto, não existe banho nesta situação. O banho torna-se obrigatório quando existir ejaculação ou orgasmo. Aí há sim obrigação do banho. Houve simplesmente preliminar, não houve ato sexual, portanto não existe obrigação do banho. Mas há quem diga também que esteve em preliminares e começou o ato sexual, mas não houve ejaculação. Não houve ejaculação. Será que o banho também torna-se obrigatório? O banho torna-se obrigatório pela simples penetração. A penetração, então o banho torna-se obrigatório. Havendo ejaculação ou não, pela simples penetração, o banho torna-se obrigatório. Este é o mas'ala, o shar'iyya, quanto a esta questão. A outra questão que foi-nos apresentada é relacionado àquelas pessoas que vivem maritalmente e por alguma razão não fizeram nikah, se podem manter relações sexuais como um casal normal. A resposta é que não devem, porque por mais que as pessoas vivam maritalmente, se não fizeram o nikah, não casaram, o ato que essas pessoas forem a praticar é considerado como ilícito e é considerado como haram. E se a pessoa, estando em jejum, se envolve sexualmente com o seu parceiro, nós já falamos também que isso faz com que haja o kafara, a expiação disso, e kafara são 60 jejuns. Fez o suhur e depois se envolveu sexualmente, mas ainda não estava na hora de al-fajr, não entrou a hora de al-fajr. Será que pode continuar com o jejum ou o jejum quebra? Portanto, se ainda não entrou a hora do al-fajr, conforme o hadith aqui, o versículo aqui do Corão, não é? Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, não é? Até que a hora do al-fajr entre. Portanto, antes disso, o tempo todo é permitido, não é, comer e beber, assim como atos sexuais, conforme este versículo nos menciona. Portanto, esta sequência nossa é baseada aqui nos versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da prescrição do jejum de Ramadã. Portanto, veio nesta sequência uhilla lakum laylata siyam arrafathu ila nisaikum, onde Allah diz que é permissível, é halal para nós o ato sexual nas noites do Ramadã. Nós temos visto algumas pessoas, quando chega o Ramadã, separam até quartos com o seu casal. Cada um dorme no seu quarto porque está no Ramadã, quer concentrar no ibadah. Portanto, esta é uma das formas de ibadah no Ramadã também. Não há nenhum problema. As pessoas devem se separar se não estiverem casadas, por mais que vivam maritalmente, pelo menos, não estou a dizer que depois pode, pelo menos no Ramadã não se envolver sexualmente para aquele que não fez o sunnatun nikah. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ensinamentos aqui do Sharia e que sejamos
obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.